Duas coisas decidem se o seu trade tem probabilidade real ou não. Primeiro, o nível. Segundo, a tendência. Se você ignorar qualquer um deles, basicamente estará operando às cegas. Hoje vou mostrar dois indicadores incríveis que vão te ajudar nesse sentido. Então estou no TradingView. Vá a Indicators e procure por Adaptive Support and Resistance Zones by Big Beluga. Este é o primeiro indicador, e ele pode te ajudar a identificar uma das coisas mais importantes no trading, que é suporte e resistance. O motivo pelo qual isso importa tanto é simples. Antes de entrar em um trade, antes de definir um stop loss, e antes de decidir um profit target, você precisa saber onde estão os níveis importantes. É exatamente por isso que suporte e resistance não são opcionais. Eles são uma das bases da Technical Analysis. Agora, o que torna este indicador útil é que ele não marca cada pequeno swing high e low como muitos outros indicadores fazem. Ele usa um método ajustado pela volatilidade baseado no ATR, então mostra apenas os níveis de suporte e resistance que são significativos o suficiente em relação à condição atual do mercado. Isso significa que o gráfico fica mais limpo, e os níveis que ele mostra são realmente mais significativos. Outra coisa boa é que, se dois ou três níveis importantes estiverem muito próximos um do outro, o indicador pode combiná-los em uma confluence zone mais limpa em vez de poluir o gráfico com muitas linhas sobrepostas. Ele também remove níveis antigos depois de certa idade, então o gráfico continua focado na estrutura atual em vez de manter zonas desatualizadas que já não são mais relevantes. Isso é literalmente muito útil para beginner traders. Ele também acompanha breakouts em tempo real. Quando um nível ainda está ativo, ele permanece como uma solid line ou zone. Quando esse nível é rompido, ele se transforma em uma dotted line. Então, se você usa breakout logic na sua estratégia, isso pode te ajudar a ver imediatamente quando um nível importante realmente falhou. Também existe um dashboard no gráfico que te dá informações rápidas sobre o mercado atual. Ele mostra o suporte mais próximo e o resistance mais próximo do preço atual. Ele também mostra o último break, se foi bullish ou bearish, e quantos níveis ativos ainda estão em jogo agora. Agora vamos falar sobre porque este indicador é realmente útil na prática. Os níveis de suporte e resistência importam porque são as áreas onde o preço tem maior probabilidade de pausar, rejeitar, reverse ou romper com força. Então eles ajudam você a julgar se o seu setup sequer faz sentido. Por exemplo, se o preço está logo abaixo de uma resistência forte e sua estratégia te dá um buy signal ali, esse buy signal não está realmente alinhado com o contexto do mercado, a menos que o preço esteja realmente rompendo essa resistência. Por outro lado, se sua estratégia te dá um buy signal perto do suporte, isso é muito mais interessante porque agora o nível e o sinal estão trabalhando juntos. A mesma coisa vale para sell trades. Um sell signal perto da resistência faz mais sentido do que um sell signal diretamente dentro do suporte. Esses níveis também ajudam no posicionamento do stop loss. Se você abre um buy trade, colocar seu stop loss abaixo do suporte faz sentido porque se esse suporte falhar, a ideia do trade fica mais fraca. Se você abre um sell trade, colocar seu stop acima da resistência faz sentido pelo mesmo motivo. E para profit targets, a lógica é igualmente limpa. Em um buy trade, a próxima resistência pode ser o seu target. Em um sell trade, o próximo suporte pode ser o seu target. Então suporte e resistência não são apenas para entries. Eles são úteis antes do trade, durante o trade, e ao planejar o exit. É por isso que esse conceito importa tanto. Agora vamos para o segundo indicador, porque níveis sozinhos não são suficientes. Você também precisa de trend. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Então abra a aba Indicatores novamente. Procure por Adaptive Trend Finder by Julia Nash. Este é o segundo indicador, e ele te ajuda a identificar a tendência atual desenhando um trend channel ao redor do preço. Por padrão, ele mostra o Short Term Trend Channel. Mas se você abrir os settings, o que você pode fazer daqui? Você também pode ativar o Long Term Channel. E é aqui que o indicador se torna muito mais útil. Uma forma muito inteligente de usá-lo é adicionar duas cópias do mesmo indicador. Deixa eu te mostrar. Então vamos adicionar outra cópia do indicador aqui. A ideia é manter uma mostrando a Short Term Trend, e a outra mostrando a Long Term Trend. Dessa forma, você consegue ler o mercado de duas perspectivas ao mesmo tempo. Por exemplo, o preço no curto prazo pode estar caindo, então se você olhar apenas para isso, pode pensar que o mercado está bearish.
Mas então você verifica o long term channel e vê que a tendência mais ampla ainda está para cima, e o preço simplesmente fez um pullback para a área inferior daquele bullish channel maior. Isso muda todo o contexto. Agora a fraqueza de curto prazo parece mais um pullback dentro de um trend maior, e não o começo de uma verdadeira bearish trend. E isso importa muito, porque se sua estratégia te dá um buy signal em torno daquela parte inferior do long term bullish channel, então o contexto da tendência está realmente apoiando seu trade. Isso o torna muito mais interessante. É por isso que trend é o segundo grande conceito que todo trader precisa. Se suporte e resistência te dizem onde o preço pode reagir, então trend te diz qual direção tem melhor probabilidade. Se você opera contra a trend sem uma razão muito boa, as chances de falha aumentam. E mesmo se você estiver usando uma reversal strategy, ainda precisa conhecer primeiro a trend atual para julgar se a estrutura está realmente rompendo ou não. Então, quando você combina esses dois indicadores, a lógica fica muito forte. O primeiro ajuda você a entender os níveis importantes. O segundo ajuda você a entender o contexto da trend. E quando os dois concordam com o seu stop, o trade imediatamente fica muito mais forte. Na maioria das vezes, para iniciantes, se eles mantiverem em mente as indications desses dois indicadores, então na maior parte do tempo eles se encontrarão do lado certo do mercado. Esse é realmente todo o ponto aqui. Se você quer trades melhores, pare de procurar apenas entre signais. Primeiro pergunte onde o preço está. Depois pergunte qual é a trend. Depois decida se o stop realmente faz sentido. Então, no geral, estes são dois indicadores que trabalham em dois dos conceitos mais importantes do trading. O primeiro ajuda você a identificar suporte e resistência claramente. O segundo ajuda você a entender a short term e long term trend structure. E se você começar a usar esses dois conceitos corretamente, sua trade selection fica muito mais limpa. E mais uma coisa importante antes de aplicar qualquer stop, sempre gerencie seu risco corretamente. Mesmo quando o nível e a trend parecem perfeitos, nenhum trade é garantido. Então mantenha seu risco pequeno, coloque seu stop loss de forma lógica, e permaneça disciplinado com seu target. Boa análise importa, mas um forte risk management é o que mantém você no jogo. É isso para este vídeo. Se você tiver alguma pergunta, deixe nos comentários e eu responderei o mais rápido possível. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o bell icon para não perder o próximo vídeo. Vejo você no próximo, e boa sorte com seu trading.